Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? O meu nome é Ivanilson dos Santos, né? Nos outros vídeos eu não me apresentei, mas o meu nome é Ivanilson dos Santos e estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. E nesse canal nós falamos de... Eu falo de livros, né, que eu li, e aqui eu compartilho as minhas experiências, né, na área literária com vocês. E se vocês gostarem do conteúdo, da resenha que eu faço aqui dos livros, e puderem curtir, se inscrever, compartilhar, vai ser muito bom para a gente, né? E hoje eu queria compartilhar com vocês a resenha de mais um livro que eu li, né? E que vocês também leram. Mais um livro do autor John Stott. Dessa vez, esse livro aqui, ó. Porque sou cristão. No último vídeo, eu falei de outro livro dele, Como Ser Cristão, né? Se você der uma olhadinha, vai estar aí no meu canal. E nesse vídeo aqui, quero falar desse livro, onde John Stott ele vai dizer por que ele é cristão, né? Eu creio que você, se alguém fizesse essa pergunta para você e dissesse, Ivanilson, por que você é cristão? Né? Alguém perguntasse a você por que você é cristão. Eu creio que você daria inúmeras razões porque você é cristão. Cada um tem as suas razões, porque hoje se considera um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus. E John Stott, aqui nesse livro, ele responde a essa pergunta com no mínimo ele dá 6 respostas para essa pergunta. Por que eu sou cristão? E ele vai dizer que a motivação de eu escrever esse livro foi para tentar um pouco trazer uma defesa de por que ele é cristão. E logo nas primeiras páginas desse livro ele vai dizer que ele vai falar de Bertrand Russell, um filósofo, matemático e ateu, que no ano de 1927, 6 de março de 1927, esse Bertrand Russell, um ateu, um homem muito culto, eloquente, matemático, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele deu uma grande palestra, o seguinte tema: por que eu não sou cristão? Entendeu? E ali Bertrand Russell ele vai derrubando na mente dele, né, um a um, os argumentos que os cristãos diziam, né, afirmavam que porque eram cristãos. E Bertrand Russell ele foi bem, como ele era bem inteligente, ele, através daquela palestra, né, foi um grande sucesso. Muitos ateus adoraram essa palestra. E no ano de 1957 ele vai reunir todas o conteúdo da palestra que ele deu, né, nesse período, acerca desse assunto, porque ele não era um cristão, e ele escreve escreve um livro com o tema daquela palestra, porque eu não sou cristão. E John Stott, ele tenta trazer assim um outro ponto de vista, um contraponto, porque ele é cristão, porque eu sou cristão. Ele não vai defender, não vai rebater os argumentos de Bertrand Russell ponto a ponto. Ele vai contar a experiência dele, o testemunho dele e as razões por que ele é cristão, né? E ele vai contar aqui no
capítulo 1, o cão de caça do céu. É a primeira resposta, porque ele é cristão. Ele diz o seguinte: é contra esse pano de fundo pluralista que eu quero responder a pergunta porque sou cristão. Alguns leitores esperarão que eu responda assim. Sou cristão porque, por acaso, nasci num país de maioria cristã, meus pais eram cristãos nominais, fui para uma escola de base cristã e recebi uma educação cristã básica, né? Em outras palavras, foram as circunstâncias, né, que muitos cristãos dizem assim: não, eu sou cristão porque eu nasci numa família cristã, meu pai era cristão, minha mãe também. O Brasil é um país de maioria cristã, por isso que eu sou cristão. Ou seja, foram as circunstâncias que levaram essa pessoa a ser cristão. Mas, apesar disso ser verdade, isso não foi assim o fato determinante que levou John Stott a se tornar um cristão. Outros podem esperar que eu responda algo assim que ele vai contar agora a experiência dele, né? Que eu falei dessa experiência no outro vídeo, que deu o título ao livro Como Ser Cristão, onde ele conta a experiência dele, né? E ele vai contar essa experiência aqui. Na página 16, ele diz o seguinte: outros podem esperar que eu responda algo assim, a experiência de conversão dele. Em 13 de fevereiro de 1938, perto de completar 17 anos, fiz uma decisão por Cristo. Ouvi um pregador falando sobre a pergunta de Pilatos: o que farei com Jesus chamado o Cristo? Até aquele instante, eu não sabia que eu tinha algo a ver com Jesus, que é chamado Cristo. Mas, em resposta às minhas perguntas, o pregador mostrou os passos que conduzem a Cristo. Em particular, ele chamou minha atenção para Apocalipse 3:20, que registra estas palavras de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Assim, naquela noite, ao lado de minha cama, abri a porta de minha personalidade para Cristo, convidando-o a entrar como meu Salvador e Senhor. E isso é verdadeiro, isso também é verdadeiro, mas constitui apenas um lado da verdade. Ou seja, isso era verdade, mas isso não foi o fator determinante pelo qual John Stott se tornou cristão. Ele vai dizer o seguinte: o fator mais significativo é outro, e é sobre ele que pretendo concentrar-me neste capítulo. O fato de eu ser cristão não se deve, em última análise, à influência de meus pais e professores, nem à minha decisão pessoal por Cristo, mas ao cão de caça do céu, ou seja, ao próprio Jesus, que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele a fim de seguir meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa do cão de caça do céu, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. Ou seja, ele está dizendo aqui que o primeiro motivo, o primeiro fato, a primeira resposta que ele dá porque ele é cristão, foi porque Jesus o perseguiu, foi atrás dele, né? Perseguiu ele até o ponto dele se entregar. John Stott era um agnóstico, ou seja, não era nem ateu e nem cristão, ficava ali no meu termo. Mas ele percebeu que Cristo estava em seu encalço como um cão de caça. E essa afirmação, essa característica que John Stott dá a Jesus como um cão de caça, foi uma expressão criada por Francis Thompson, um poeta.
E isso causou muita discordância entre os cristãos, assim, discordância e indignação. Você chamar Jesus de cão de caça, entendeu? Mas depois eles concordaram, porque assim como John Stott foi perseguido por Cristo, outros ateus e até personagens da Bíblia também foram perseguidos por esse cão de caça do céu, Jesus. Entre eles estão Francis Thompson, o outro, Saulo de Tarso, ou Paulo, né? Que Paulo ele perseguiu os cristãos, aí teve um encontro com Jesus ali no caminho para Damasco. E ali Jesus vai dizer, Paulo, por que me persegue, né? Ou seja, Jesus disse que Paulo estava perseguindo a ele, mas Jesus já estava perseguindo Paulo faz tempo. O outro, que foi perseguido assim como John Stott, por esse cão de caça, foi Agostinho de Hipona. E o outro foi Marco Muggeridge, e o outro autor também, que era ateu, e depois se tornou um grande defensor e apologista do cristianismo, que foi C.S. Lewis, o outro que foi alcançado pelo cão de caça do céu. E a segunda resposta que John Stott vai dar, porque ele é cristão, se encontra no capítulo 2, na página 37. Ele vai dizer que ele é cristão por causa das afirmações de Jesus. O cristianismo é verdadeiro. E as afirmações que Jesus faz nos evangelhos é verdadeira. Né? Jesus disse que ele é o cumprimento da profecia feita por Isaías e por outros profetas no Antigo Testamento. E também da intimidade que Jesus afirmava ter com Deus. Jesus chamava Deus de meu Pai, né? Quando ele orava, quando ele se referia a Deus como Pai. Ou seja, ele tinha intimidade com Deus. Por isso e depois, a outra afirmação de Jesus era que ele tinha autoridade. Autoridade para quê? Para salvar, para perdoar pecados, para ressuscitar mortos, para dar a vida, entendeu? Uma autoridade que ele e o Pai tinham. A terceira resposta que John Stott dá, porque ele é cristão, é por causa da cruz de Cristo, né? Está na página 53, capítulo 3, página 53, né? E vai dizer o seguinte, as afirmações de Jesus se relacionam não somente a quem ele era, mas também aquilo que ele veio fazer no mundo, não somente a sua pessoa, mas também a sua missão, não somente a sua vida, mas também a sua morte. Qualquer pessoa que investiga o cristianismo pela primeira vez ficará impressionada pelo destaque extraordinário que os seguidores de Cristo dão à sua morte. No caso de todos os outros grandes líderes espirituais, como Maomé, Buda, Confúcio e os outros líderes das outras religiões. Ele diz o seguinte: a morte deles é lamentada como um fator determinante do fim de suas carreiras, ou seja, os adeptos dessas religiões lamentam porque os seus líderes morreram, mas isso não tem importância em si mesma, entendeu? O que importa aí nessas religiões é a vida e o ensino e a inspiração do exemplo deles. Com Jesus, ou seja, no cristianismo, com Jesus, no entanto, é o contrário. O seu ensino e exemplo foram, na verdade, incomparáveis. Mas desde o princípio, seus seguidores enfatizaram sua morte. Vejam seus 3 maiores apóstolos, Paulo, Pedro e João, enfatizaram a importância da morte de Cristo. Ou seja, só no cristianismo nós temos a enfatização de um Deus que deixou a glória, deixou o trono, deixou
a sua essência, se esvaziou de si mesmo e veio ao mundo viver como um ser humano e morrer por esse ser humano, sentir dores, sentiu fome, frio, foi perseguido, né? Sentiu na pele aquilo que eu e você sentimos e morreu por nós e ressuscitou e nos salva se nós cremos nele. E essa é a resposta que John Stott ele dá. Ele diz assim: porque sou cristão, uma razão é a cruz de Cristo. Na verdade, eu jamais poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. É a cruz que dá credibilidade a Deus. O único Deus em quem eu creio é aquele que Nietzsche, o filósofo alemão do século XIX, ridicularizou, chamando de Deus sobre a cruz. No mundo real da dor, como adorar um Deus que fosse imune a ela, né? E por isso, John Stott, ele, na sua terceira resposta, porque ele é cristão, ele diz, ele é cristão por causa da cruz de Cristo, né? A cruz considerada um símbolo de vergonha, de tortura, para nós cristãos é o motivo de nós confessarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a quarta resposta que John Stott dá, porque ele é cristão, é o paradoxo da nossa humanidade. Está no capítulo 4, na página 71. Ele diz assim: porque sou cristão? Não somente porque o cristianismo explica quem Jesus foi e o que ele conquistou na cruz, mas porque explica também quem eu sou. Ou seja, o que é o homem? O homem, ele vai dizer aqui nessas páginas, que o homem ele é um ser feito, criado à imagem e semelhança de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, e ali desobedeceu a Deus, caiu, né? E agora ele tem uma natureza caída. Aí ele vai dizer que é um paradoxo, ou seja, um ser feito à imagem e semelhança de Deus, que pode agir como Deus, como bondade, misericórdia, amor, mansidão, e também esse mesmo ser, ele pode agir como um animal, uma besta, um animal irracional. Esse mesmo ser cria hospitais para curar, cria vacinas, cria remédio para aliviar a dor do seu semelhante, mas também ele cria armas químicas, cria armas que matam milhões de pessoas, criou o Holocausto, criou tortura. E há esse paradoxo entre a glória e a depravação. E Cristo, ele vem, né, e salva esse ser. E é esse paradoxo, é em resposta a esse paradoxo, é por isso que John Stott, ele é cristão. E, para aqui para a quinta resposta, a quinta razão porque sou cristão é que encontrei em Jesus Cristo a chave para a liberdade, né? Muitas pessoas estão preocupadas com a busca pela liberdade. Para uns ela é a liberdade nacional, a emancipação de um jugo colonial ou neocolonial. Para outros é a liberdade civil de direitos e liberdades individuais. E para outros ainda é a liberdade econômica, a liberdade da pobreza, da fome, do desemprego. Mas para todos nós ela é a liberdade pessoal. Até mesmo aqueles que lutam mais arduamente por aquelas outras liberdades citadas, em geral, sabem que eles mesmos não são livres, né? Ou seja, e John Stott, ele, na sua quinta resposta, porque ele é cristão, ele vai dizer porque Jesus é a chave para a liberdade. Não a liberdade econômica, financeira, mas a liberdade do pecado, a liberdade, aquela liberdade que o mundo não pode dar. Jesus, ele dá essa liberdade. Ele liberta o homem de medos, de dores, da alma. E libertou John Stott. Ele encontrou em Jesus a chave da liberdade. Aí ele vai dizer, né, de que somos libertos. Ele vai dizer também
Para que somos libertos? A sexta resposta que John Stott dá, porque ele é cristão, está no capítulo 6, e é a seguinte: a sexta razão porque sou cristão pode ser declarada de um modo bem simples. Todos os seres humanos possuem vários anseios ou aspirações, os quais só Jesus Cristo pode satisfazer. Isso não é apenas uma teoria, é uma afirmação validada por milhões de cristãos, entre os quais eu espero que eu esteja incluído. Há uma fome no coração humano que ninguém, senão Cristo, pode satisfazer. Há uma sede que ninguém, senão Ele, pode saciar. Há um vazio interior que ninguém, senão Ele, pode preencher. Essa fome, essa sede, esse vazio, só quem preenche é Cristo. Ou seja, essa fome John Stott tinha, esse vazio ele tinha, mas quando Cristo o encontrou, tudo isso foi preenchido, foi saciado, entendeu? E no capítulo 7, depois de ele apresentar os motivos porque ele é cristão, ele apresenta o mesmo convite que Jesus faz tanto a John Stott como a toda a humanidade, independente de sexo, cor, raça, etnia, entendeu? Independente de se você está no Brasil ou nos Estados Unidos, o convite que Jesus faz é o seguinte: lá encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, entendeu? Onde Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, né? John Stott, ele torna a repetir, né, no final desse capítulo 7, a experiência da sua conversão a Cristo. E ele faz o apelo, né? Faz a pergunta. Pergunto, na página 145. Pergunto se você, meu caro leitor, está pronto a dar o mesmo passo. Se estiver, talvez queira retirar-se sozinho para algum lugar e repetir esta oração, tornando a sua oração. Ou seja, depois que a pessoa leu esse livro, né, vê os motivos por que John Stott é cristão, né, e diz assim: não, eu também quero ser um cristão, entendeu? Aí John Stott ele deixa no final desse capítulo a seguinte oração. Eu vou repetir para você ver o teor, né, da importância dessa oração. É a pessoa que quer aceitar Cristo, não precisa ir na igreja, não. Você mesmo toma sua decisão, vai no seu quarto, dobra o seu joelho e diz: ó Jesus, eu quero te aceitar. Você vai na igreja só para tornar aquela aceitação pública, ou seja, testemunhar diante dos homens que de fato você é um cristão. A oração: Senhor Jesus Cristo, estou ciente de que de diferentes maneiras tem me buscado. Eu escutei-te batendo à minha porta. Eu creio que tuas afirmações são verdadeiras, que morreste na cruz por meus pecados e que ressuscitaste em triunfo sobre a morte. Obrigado por tua oferta amorosa de perdão, liberdade e realização. Agora, abandono minha autocentralidade pecaminosa, venho a ti como meu Salvador, submeto-me a ti como meu Senhor, dá-me força para seguir-te pelo resto da minha vida. Amém. Pronto. Não precisa de muito mídia, esse negócio não. Quando você reconhece a Jesus como Filho de Deus, reconhece que você é pecador, que precisa desse Salvador, e se humilha, deixa o seu eu, o seu egoísmo, e se joga aos pés de Cristo, pedindo a Ele misericórdia, perdão, Jesus vai perdoar você, e ali você se converte a Cristo, entendeu? E Jesus está de braço aberto para receber qualquer um, independente de quem você seja. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele tão somente quer que você responda a esse convite, né? E um livro, né, bastante interessante, bom para quem quer ler, para quem gosta de ler, entendeu? Porque sou cristão, eu
quero dizer que os vários motivos que John Stott apresentou aqui, eu achei maravilhoso, porque eu compartilho do mesmo pensamento de John Stott. Ele é um autor, assim, simples, né? Ele dá aquela resposta simples, ele não vai, não complica as coisas, ele é simples e ele dá aquela resposta que você fica satisfeito, né? John Stott, por que sou cristão? Né? Por que sou cristão? Ou seja, eu creio que você já se perguntou, por que eu sou cristão? Se não se perguntou, se pergunte. Porque se alguém perguntar por que você é cristão, você tem que dar algumas razões. E eu creio que você tem muitas razões para dizer, para dar essa resposta, né? E se você ficou até aqui, até esse momento do vídeo, quero pedir mais uma vez que você, se você gostou do conteúdo, né, curte, se inscreve no canal, compartilha, entendeu? E é isso. Fica aí na paz de Deus e até o próximo vídeo.